Oi, meus amores, voltei, né? Bem-vindos ao canal Spoilers e Outras Coisas, né? Se inscrevam, ativem o sininho de notificação e tal, porque isso ajuda a saber o que vocês querem ouvir, né? O livro, deem sugestões também, o livro, a série, porque de algumas séries que eu assisto eu também posso fazer vídeo. No meu grupo do Telegram, foi pedido para eu fazer esse primeiro vídeo do filme 365 Dias, o famoso filme do mafioso Máximo Torricelli, que deu intriga no Facebook, no Instagram, no Twitter principalmente, porque as pessoas falam que o Máximo estuprou a Laura. Bem, pode ser que o que eu fale hoje sobre a trilogia 365 Dias não seja o que vai acontecer nos próximos dois filmes, porque a escritora parece que vai mudar, porque no último livro ela simplesmente acabou com o Máximo. Teve coisa que aconteceu que você fica meio assim, poxa, mas não era tal coisa assim no livro, né? Ou então, tipo, nossa, ele era de tal jeito, ele mudou? Então, fiquem aí, se inscrevam já curtam, porque eu vou agradecer muito, vai fazer muito bem pra nós, né? E eu vou já começar pelo que eu notei nos livros, né? Ah, quem tiver a curiosidade de ler os livros, dá pra achar em PDF, né? Mas, nos e-books daí. Só que é o seguinte, a tradução é aquela tradução do Google, aquela tradução automática. Então, a gente acha muitos erros, né? Mas dá pra ler. Você prestando atenção, você vai saber quem tá falando, quem tá fazendo, o que aconteceu, porque tem muita hora que é a Laura que tá falando e vem o ele. E tem muita hora que é o Máximo que tá falando, aí vem o ela. Daí a gente tem que dar uma ligada, que é pra não perder o lugar onde a gente tá no livro, né? Pra não perder a cena. Vamos lá, então. Ó, primeira coisa que eu anotei. Eu acho que vocês não vão concordar comigo, beleza? Mas é minha opinião de quem leu e está relendo esse livro, porque, na minha humilde opinião, a autora acabou com o Máximo. Ela podia ter dado um outro final, tá? Porque nos livros a Laura não termina com o Máximo, mas ela não morre. Tem muita gente preocupada porque assistiu na Netflix. Ai, a Laura morreu. A Laura não morre, a Laura é a principal, é ela quem conta a história, né? Ela quem conta a versão dela. No começo tem a versão do Máximo. Eu achei que deixou muito a desejar, porque ele começou a contar a história, só que daí você não vê ele falar, você não vê o que ele pensa. Eu acho que a autora devia fazer sim, esse quarto livro que ela tá fazendo, ela dá um pouco mais da impressão do Máximo, o que ele sente, o que passa na cabeça dele, porque até agora a gente só sabe o que se passa na cabeça da Laura, beleza? Então, já no começo do filme, gente, na Netflix, é porque eu falei livro porque no final do livro a gente descobre o porquê do Máximo cismar com a Laura, beleza? Mas no filme começa com que tem um assassinato do pai do Máximo, ele acaba levando o tiro junto, mas o Máximo estava olhando no binóculo lá pra praia. Quem estava na praia? A Laura, né? Isso foi 5 anos antes do sequestro da Laura. A Laura foi a passeio pra Itália e acabou vendo ele lá, né? Ele acabou vendo ela, né? Ele tava lá em cima nessa negociação com o pai e ele com o binóculo olhando pra lá, ela chamou a atenção dele e ele ficou olhando pra ela. Portanto, a Laura é a última imagem de mulher que o Máximo vê antes do tiro, sim? Então isso explica a obsessão do Máximo por ela. Outra coisa, a Laura, ela, na minha opinião, ela é interesseira. Por quê?
Porque em 20 dias ela se apaixonou. Nossa, ela foi sequestrada, sim, ela foi dopada, beleza, né? Só que assim, cara, ela ganhou Prada, era champanhe o dia inteiro, aí ela ganhava Gucci, aí ela ganhava... Ele mimou ela muito, entendeu? Então, de começo, eu sinceramente, eu acho que ela não se apaixonou por ele. Ela se apaixonou pela vida que ele podia dar pra ela, né? Por isso que eu falo que ela é interesseira. Ela aprontava, ele dava uma bolsa de marca. Ela aprontava, ele dava um sapato, né? Então, a Laura era uma comprada, na minha opinião. Beleza. Segundo ponto que eu destaquei. A Laura era alcoólatra. Por quê? Porque a Laura bebia da hora que acordava até a hora de dormir. A Laura, às vezes, ela apagava. Ela bebia tanto que ela apagava de não saber o que aconteceu. Certo? Então, ela era, sim, alcoólatra. Parou de beber quando ela engravidou. E ela achou muito ruim ter que parar de beber. Tanto é que o Máximo encomendava champanhe sem álcool pra dita cuja não ficar passando vontade enquanto todo mundo tava bebendo ao redor dela. Pronto. Um outro ponto que eu destaquei. O Máximo, ele era drogado. Ele bebia muito, só que o que pesava nele era a droga. Ele usava muita droga. E é uma coisa que a Laura não gostava. Ela teve um trauma com um ex-namorado por causa de droga e ela é aquela pessoa que não gostava, que tinha pavor de ver droga na frente dela. Na minha opinião, o ponto que a autora mais pecou no livro foi no último livro. No primeiro livro, se eu não me engano, a Laura é convidada para um casamento de um primo dela. A Laura vai, beleza, o Máximo vai, tá tudo bem. Até a Laura descobrir que o ex-namorado dela está no casamento. Então, esse cara puxa conversa com ela no final da festa, porque ela tá magoada, porque ela viu o Máximo usar droga e tal. Aí ela, magoada, ela vai beber e esse cara acaba indo conversar com ela. Puxa conversa, que não sei o que, eles conversam. E a Laura acorda no outro dia sem se lembrar de nada. Mas por que ela não lembra de nada? O cara drogou ela. E eu falo que o Máximo, ele era contra estupro. Por que ele era contra? Porque esse cara, ele tentou abusar da Laura. A Laura bêbada, achando que ele era o Máximo já, né? Daí o Máximo perdeu a paciência e bateu nele. Só que ele bateu até matar. Quando ele viu, o cara tinha matado. Só que ele também não se arrependeu, porque o cara ia abusar dela, né? Beleza. Só que aí, o que aconteceu? Chega no terceiro livro, se eu não me engano, depois que a Laura perde o bebê, porque a Laura salva a vida dele. E nisso, ela perdeu o bebê. Daí o que acontece? O Máximo estupra a Laura várias vezes, na intenção de engravidar ela. No começo, eu discordava, porque as pessoas... No Facebook, realmente, eu defendi muito o Máximo no livro, né? No filme. Porque no primeiro livro, ele era contra, sim. E no filme, você pode ver, a Laura pediu pra ele tocar nela. A Laura, enquanto ela falou, não, não te quero, ele não fez nada. Mas a partir do momento que ela chegou e pediu, Máximo, eu quero fazer sexo, beleza? Então ele foi. Então ela consentiu. Se ela consentiu, ela deixou. Mas no terceiro livro a coisa muda. Por quê? Porque ela fala não, ela foge, ele sequestra ela e abusa dela. Por quê? Porque ela viu que no outro sequestro que ela sofreu, ela foi bem tratada, ela foi respeitada e tratada como mulher pelo outro traficante. Então, nesse período que ele sequestrou ela, no casamento da Olga, uma coisa que eu achei absurda, ela foi sequestrada no casamento da melhor amiga, ficou 15 dias na casa sendo estuprada, todos os dias, com o médico indo ver ela, já que ela estava dopada o tempo todo, mas tinha o auxílio de um médico, né? Lógico, porque se você é um mafioso, que você manda num país inteiro, então
você tem um médico que vai lá e olha você lá amarrada, algemada na cama, ô, tadinha, tá sendo estuprada, mas ele não faz nada, por quê? Porque tá indo muito dinheiro pro bolso dele. Então, e a Olga casou, ficou lá esse tempo todo que a Laura era estuprada, a Olga estava curtindo a lua de mel com o Domênico, na mesma mansão. Eu acho muito horrível ninguém ter percebido isso, né? Mas esse é um erro terrível da autora. Aí outra coisa, quando a Laura perdeu o bebê, o Máximo foi egoísta. Ele não justificando a Laura, mas ele se afastou dela, ele não queria mais falar com ela, sabe? É como se tivesse assim, tipo, eu causei a dor, então se eu falar com você, você vai sofrer mais ainda. Eu acho que não funciona assim. Ele foi egoísta, ele foi imaturo nessa parte, porque ele tinha que parar pra pensar que mais do que ele, como pai, estava sofrendo, ela, como mãe, estava sofrendo, poxa. Porque ela estava grávida, ela estava sentindo ali as ânsias, estava vendo que as roupas não iam servir, sabe? Tava toda naquela neura que a gente fica quando engravida, que fica assim, tipo, nossa, perdi tal roupa, não serve mais, af. Ou então, aquele café que se ama, você enjoa. Fazer o quê? Ela sofreu, né, na gravidez e perdeu. E quando ela perdeu, que ela mais precisava do Máximo, ele virou as costas. Esse eu acho que foi um erro. Entendeu? E eu acho que a autora podia redimir o Máximo, entendeu? Não precisava, não quer que eles terminem os livros juntos, beleza. Mas desse um final mais digno pra ele. No final, o Máximo assina o divórcio, sim. Eles se separam, sim, mas com uma condição. 1 ano depois, hein? 1 ano após o sequestro. Quando completa os 365 dias, ele assina a papelada. Eles divorciam, sim. Só que ele obriga ela a assinar com uma condição. Que ele aceite a empresa que ele deu pra ela e que ela aceite dinheiro dele pra ela não depender jamais do Nacho, que é o traficante que está com ela agora. Entendeu? E ela tem uma menininha com o Nacho. Só que assim, eu acho que esse foi o único ato de bondade que o Máximo fez para com ela, né? Bom, o último, já que ele fez tanta maldade, ele matou o cachorro e mandou numa caixa de presente pra lá. Bom, gente, isso é tudo. Tudo foi o que eu notei. Não, tem mais coisa, mas se eu falar tudo que eu acho desses livros, porque eu acho que a autora pecou sim, ela podia ter dado um final digno pra ele, mas é o que eu acho, né? Tem mais coisas que eu podia falar aqui, mas eu dei spoiler pra caramba, então pelo primeiro livro, acho que já chega de spoiler, né? Beleza? Muito obrigado. Eu peço que se inscrevam, que ativem as notificações, curtam pra mim, por favor. E quem quiser dar opinião, ou então falar, nossa, Carla, faz de tal livro. Eu leio, estudo o livro e eu posso postar o vídeo, né? Daí a gente troca opiniões nos comentários e tal. Ou quem quiser me seguir, quem quiser também, quem tiver Telegram, eu também tenho, né? Daí a gente vê se troca pelos comentários quem tiver interesse. E é só isso. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.